Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Capacita. E hoje, de novo, diferente de todos que nós já tivemos. Ontem tivemos a presença da doutora Milena Cabral para poder falar rapidinho sobre o que foi palestrado durante sua palestra. E hoje também não poderia ser diferente. Estamos com o doutor José Poloni para poder falar sobre um assunto muito importante que foi discutido ontem na palestra da Controlab. Para representar, claro, a maravilhosa Controlab, estamos aqui para bater um papo com o doutor José Poloni. E muito obrigada por ter topado esse bate-papo. Seja muito bem-vindo ao Pod Capacita. Obrigado. É um assunto muito rápido que muitos têm dúvida. E, primeiro, o que significa Pocket? Ok, bom dia, pessoal. Pocket é uma sigla em inglês para Point of Care Testing. Então, traduzindo literalmente, seria um teste próximo ao paciente, próximo ao ponto de cuidado do paciente. Então, a tradução literal da palavra é essa. Aqui no Brasil se usa também, tem a terminologia teste rápido, teste laboratorial remoto, tem essas terminologias que são utilizadas. Tudo é colocado meio que dentro de um mesmo pacote, por assim dizer. Porém, há muitas particularidades nestes testes point of care. Okay? Muitas pessoas confundem, só fala de teste rápido, né? É a mesma coisa? Então, essa tradução ela foi feita porque realmente é um teste feito de forma ágil, de forma rápida. Porém, a gente tem sistemas diferentes. Tem o cassete, que todo mundo se acostumou, vamos assim dizer, durante a Covid. Né? Esse é um teste rápido de cassete. Um gasômetro, ele pode estar dentro de uma UTI, por exemplo. Então, ele pode ser um pocket também. Então, a tira de urina, ela pode ser feita próximo ao paciente. Então, ela pode ser um pocket também. Então, esse termo é muito amplo. Ele se aplica a vários exames que se faz, alguns novos, alguns que a gente está muito habituado. Então, isso é muito variável. Tá? Uma outra pergunta que eu fiz aqui que eu não posso deixar de falar, ontem vocês falaram sobre as fases pré-analítica, analítica e pós-analítica, mas de uma forma resumida. Quais são os principais pontos de atenção que os gestores de laboratórios devem observar nessas fases? Então, o Pocket, o teste rápido, enfim, ele tem essa questão de que as pessoas não conseguem enxergar as fases. Porém, as fases analítica, pré-analítica, pós-analítica, mas elas existem também nessa modalidade de exame. Existe uma série de cuidados na realidade em cada uma delas. A fase pré-analítica, por exemplo, ela não tem... a gente tem cuidados usuais com os materiais dos exames, de temperatura, controle de temperatura, controle de umidade, controle de pressão atmosférica. Tem cuidados que já existem usualmente, que precisam ser observados para os insumos desses exames também. Tá? Cuidados de higiene no local onde a gente vai fazer a coleta. Se o paciente, por exemplo, vai coletar da mão, o paciente não comeu pipoca doce, sei lá, estou dando um exemplo bobo, e não foi feita higiene, obviamente que se for uma punção para glicose vai estar alterado. Então existem cuidados de higiene necessários. Se o paciente estiver edemaciado, inclusive, coletar da ponta do dedo pode ser um problema, porque ele pode ter a glicose, por exemplo, diluída, por causa do líquido que está ali. Então, a gente precisa ter cuidados também, nessa fase, relativos a situações que, por vezes, a gente até nem pensa que podem impactar. Na fase analítica, a gente precisa observar o tempo de realização do exame, qual é o procedimento que o fabricante do exame preconiza, utilizar controles internos da qualidade, participar de programas de avaliação externa da qualidade é fundamental para garantir a informação. O teste de tira, como é o cassete, como é a Covid, que tem duas tirinhas ali. É comum, a gente já tem um controle ali. Tem, mas aquele controle é um controle da corrida. Ele não é um controle do exame em si, ele é um controle do cassete só. Controle que correu, o sangue fluiu adequadamente, teve material suficiente que percorreu a área de reação. É isso que aquele controle informa. Ele é um controle integrado, em inglês se chama built-in. O controle interno da qualidade, ele mimetiza uma amostra no paciente. É completamente diferente dessa tirinha controle que já está contida. Então, isso é um ponto de atenção importantíssimo. E para saber se a gente fornece a mesma informação que todo mundo que utiliza aquele mesmo kit, o ensaio de proficiência vai ajudar a entender o que está acontecendo ali. Então,
esses são pontos de atenção fundamentais da fase pré-analítica, da fase analítica. Na fase pós-analítica, a gente precisa cuidar também com o reporte da informação, né? Não troca de resultado, se for escrito, tem que ter atenção nisso. Como é para os exames feitos usualmente? Eu estou resumindo aqui, tem muito mais informações, cuidados necessários nessas fases, mas esses são alguns que me ocorreram agora na pergunta que tu fez. Para a gente já terminar, que eu sei que você tem outros compromissos, está corrido para vocês, ontem tu mencionou a questão do cigarro, da nicotina. E eu achei bacana, porque nós temos muitos pacientes que fazem o uso de cigarro, né? E qual é a atenção para a gente do laboratório que temos que tomar a respeito a isso? Então, esse foi foi numa palestra que eu tive a oportunidade de assistir de um pesquisador que trabalha buscando qual é o melhor local para coleta para os point of care testing. E ele trabalha com sangue auricular. E ele defendeu isso, inclusive mostrando vários pontos, e um dos pontos foi que, na pesquisa dele, um paciente tinha níveis de amônia, que é um marcador de dano cerebral, altíssimos. E aquela pessoa, ela não poderia estar circulando, andando normalmente com aquele nível de amônia. Então, eles buscaram novamente o paciente e funcionaram todos os dedos dele. E 3 dedos tinham níveis muito altos, os outros dedos não tinham. Então, perguntando para ele o que ele fazia com esses 3 dedos, ele disse: eu seguro o cigarro. Então, a partir dali, ele se deu conta que esse hábito, que muita gente tem, pode impactar numa coleta de sangue. Claro, era um teste específico ali, a dosagem de amônia. Porém, isso foi testado para esse teste e para os outros? Não sei, a gente não sabe qual é o impacto. Então, é importante a gente ter atenção relativa ao ponto de coleta também, porque isso pode ter um impacto para essa modalidade de teste, uma vez que usa uma gotinha de sangue, né? E a gente extrai das mãos, e as mãos a gente sabe que hábitos de higiene são muito variáveis, hábitos pessoais são muito variáveis. Então, pode ter impacto, inclusive, nesse sentido. Então, né, pessoal, uma dica muito importante, estamos trazendo para vocês de primeira mão, da onde? Do Congresso de Análises Clínicas, né, junto à Controlab. Sou muito grata ao Dr. José Poloni. Muito obrigada por estar divulgando, né, compartilhando o que aconteceu um pouco aqui. E é tão importante porque, como eu te falei, muitos têm dúvidas do Pocket, né? E a questão também das fases, que acabam gerando um grande erro, que muitas pessoas só acham que as fases elas só existem dentro da análise do laboratório em si, né? Da coleta, de uma análise ou de uma liberação de laudo, mas não trazendo para a parte de controles. E isso é muito importante. Obrigada mais uma vez. Perfeito. Tá? Obrigado, e Joyce. espero poder ter outras oportunidades com vocês, com a Controlab. Estamos juntinho aqui, né, gente? Para quem não segue a Controlab, tem que seguir. Perfeito. Né? Temos várias dicas, materiais. Eu ia até aproveitar para falar. Fica à vontade. Nós temos continuamente materiais no site, na aba de ensino. Vocês podem acessar. Tem aulas que nós realizamos online, especialmente, e que são transmitidas ao vivo, que a pessoa pode assistir. E elas ficam gravadas, pode acessar a partir do nosso site. Materiais que vocês podem baixar. Conteúdo muito bom e útil, gratuito, em PDF, baixa ali e pode acessar e consultar a informação. E a gente busca sempre estar atualizando o que tem ali no site para disponibilizar material sempre o mais atual possível para o pessoal que busca o nosso site, o nosso serviço. Sim, então vamos, né? Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Pessoal, obrigada. Tem mais, daqui a pouco vai ter mais. Um grande abraço e tchau, tchau.